Minas Barreiro traz apresentações musicais de diferentes estilos no Tercital. A exposição A Poesia dos Objetos permite uma viagem ao tempo para relembrar um pouco da história da universidade. Teatro de Rua. Belo Horizonte já tem espaço garantido para os espetáculos nos centros urbanos. E como a língua estrangeira pode ser uma barreira para quem deseja estudar no exterior. Hoje é segunda-feira, 28 de março. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, depois do recesso escolar, a PUC Minas retoma suas atividades. E aqui no Espaço PUC você fica por dentro dos eventos que movimentam a universidade nesta semana. Na quinta-feira, 31 de março, o reitor da PUC Minas e bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, professor Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, preside a celebração eucarística da Páscoa. E a cerimônia vai ser realizada às 5 da tarde no Auditório 3, prédio 43, Campus Coração Eucarístico. A universidade promove também outras atividades que você confere agora no Agenda PUC. O projeto de extensão Imposto de Renda 2016 do curso de Ciências Contábeis da PUC, Unidade São Gabriel, auxilia a população no preenchimento da declaração de pessoa física. Os interessados devem importar extratos das operações bancárias de 2015 e documentos referentes à transferência ou compra e venda de bens próprios do ano anterior. O atendimento é gratuito e será realizado na Sala 102 do Prédio H da PUC Minas São Gabriel. O serviço acontece nos dias 2, 9 e 16 de abril, de 1 às 4 da tarde. Jovens maiores de 17 anos podem participar do curso de Danças Urbanas Breaking, da Escola de Teatro da PUC Minas. As inscrições podem ser feitas através do site pucminas.br/escola de teatro até quinta-feira, 31 de março. A duração do curso é de 3 meses, com carga semanal de 3 horas e acontece aos sábados, das 10 da manhã até o 12h40. O investimento é de 3 parcelas de R$ 160 e o início das aulas está previsto para o dia 2 de abril. Para matrícula, os interessados devem apresentar comprovante de recolhimento da primeira parcela, cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço, foto 3x4 recente, além de assinar o contrato. A Galeria de Arte da Biblioteca Padre Alberto Antoniazzi, Campus Coração Eucarístico, recebe a partir do dia 1º de abril a exposição de poesias do autor Leminski. As obras foram selecionadas pelo professor Haroldo Marques, do Departamento de Filosofia da Universidade, e ficam expostas na biblioteca até o dia 14 de abril. O Programa de Iniciação Científica Voluntária, promovido pela Coordenação de Pesquisa da PUC Minas Barreiro, recebe inscrições de alunos da graduação da unidade até esta quinta-feira, 31 de março. Os interessados devem comparecer de 1 às 4 da tarde na Secretaria da Coordenação de Pesquisa, que fica no prédio 4, sala 109, da Unidade Barreiro. O objetivo do projeto é incentivar e despertar o interesse dos alunos para as atividades de pesquisa científica e tecnológica. Mais informações pelo telefone 3328-9530. E uma união familiar para a celebração da boa música. Composto por Chico Rocha e seus filhos Isadora e Emanuel, o Faca Molada foi o responsável por abrir as apresentações do Tercital na PUC Minas Barreiro 2016. O evento faz parte das comemorações dos 15 anos da presença da PUC Minas na região. E o André Correia esteve lá e mostra tudo pra gente, conferindo a reportagem. Um pouco de música antes do início das aulas. Esta é a proposta do Tercital, evento promovido pela PUC Minas na Unidade Barreiro. Na primeira apresentação deste ano, o jazz, o soul, o folk e a MPB invadiram o auditório do Prédio 5 com a apresentação do projeto Faca Molada. Acostumados com a música tocada na rua, os artistas contam como é se apresentar na universidade. Nós tocamos em vários lugares, mas o lugar que a gente tem mais prazer de tocar é na rua. E aqui dentro da universidade, não é muito diferente da rua, é muito diferente de um bar, de uma festa. Aqui é como se fosse a rua. Então aqui há uma interação maior e há um prazer maior, porque as pessoas que vieram aqui, vieram porque queriam ver o Faca Molada, né? Então isso aí é que é a diferença. A diferença
essa interatividade que existe e essa espontaneidade que existe do público com nós músicos. A universidade, eu tenho para mim, que é um espaço muito importante na vida de um jovem, na vida de um adulto, porque é aqui que a gente forma a nossa opinião a respeito, politicamente, na vida em geral. Eu acho que é muito interessante tocar para esse público que está formando a opinião dele. O público aprova a iniciativa que os aproxima da cultura e da arte. Eu acho de extrema importância para a universidade, para os alunos, para tudo, porque eu acho que a música é que traz vida para as pessoas. Foi um pedido dos próprios alunos, no início do ano passado, que eles sentiam falta de eventos culturais. Então a gente teve essa ideia de fazer esse projeto, né, de criar esse projeto Tercital, e não só profissionais como os de hoje, mas também os alunos podem se inscrever. E não só música, mas também já teve apresentação de dança, está aberta a diversas modalidades. A programação conta também com apresentações de dança, poesia e teatro. No dia 29 de março nós vamos ter uma apresentação de forró, uma apresentação de dança. Estão todos convidados, não só participar, mas também se inscrever para novas apresentações. Então, olha só, amanhã tem outra edição do Tercital e quem se interessar pode participar de uma aula de forró pé de serra com o grupo Movimente. O evento é às 6 da tarde na unidade Barreiro. E os alunos de todas as unidades da PUC Minas também podem se inscrever para participar de apresentações ou das aulas que acontecerão quinzenalmente no Tercital. Mais informações pelo site pucminas.br/tercital ou pelo telefone 3328-9502. Viajar no tempo e reviver memórias através de objetos antigos. Este é o objetivo da exposição A Poesia dos Objetos. A mostra permite viajar no tempo e conhecer um pouco das memórias da universidade através de objetos como câmeras, computadores e fotografias antigas. E através de recordações trazidas por objetos materiais, é possível reconstruir lembranças e memórias da PUC Minas. É o que você confere agora na reportagem de Larissa Souza. Evolução tecnológica, significado dos objetos, resgate das boas lembranças e um marco na história da PUC Minas. A exposição A Poesia dos Objetos permite uma viagem no tempo para relembrar um pouco da história da universidade. Toda instituição ela se faz pela sua história. E a história é representada em diversas situações e, coincidentemente, também por diversos objetos que fazem a nossa cultura, a nossa vida. Esse resgate representa lembrar a todos a importância do nosso movimento como pessoas e instituição, como é a PUC Minas hoje. A professora Silvia Maria Amâncio é a idealizadora da exposição, que tem como tema principal a cultura material da PUC Minas. A escolha foi um tanto quanto aleatória, porque era o que estava à mostra e também o que se encontrava no galpão do São Gabriel, porque lá estão os objetos que não têm mais serventia, então vão para esse galpão. Fui a esse galpão, fiz uma garimpagem, né, e recolhi alguns objetos que estavam à disposição. Mas todos eles que tinham sido utilizados nos cursos da PUC ou nos espaços administrativos, enfim. Levando em consideração que os alunos em si não conhecem a história da universidade. Pouca gente sabe que esse campus foi um seminário que existe há muitos anos, né? A PUC tem o quê? 58 anos, então assim, é uma coisa muito simbólica e a história da PUC é muito bacana, é muito bonita. Os objetos estão com a gente o tempo todo, não é só uma coisa que a gente mexe um dia, depois, né, esquece, finge que nunca mais usou e tal. São coisas que a gente usa todo dia que eu imagino que daqui a uns anos os nossos iPhones, os nossos celulares, televisões atuais também vão estar, né, mais assim, antigos, ultrapassados, mas vão ter coisas novas e os nossos netos, nossos bisnetos vão olhar e falar: nossa, você usava isso? A parceria com o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas também foi fundamental para a ampliação da mostra. Um material que é riquíssimo, tem um valor muito grande
E daí nós começamos o trabalho de selecionar as peças, né, de fazer as fichas, né, ver a procedência, de onde que eles vinham. A gente pôde profissionalizar um pouquinho a exposição. Até então, ela era muito artesanal, muito incipiente. E com a ajuda da Ana Paula, arquiteta do museu, do professor Bonifácio, o Centro de Memória e de Pesquisa Histórica da PUC Minas encampou essa ideia e a exposição começou a ter uma outra perspectiva. Reviver memórias e viajar no tempo. Os objetos têm o papel de levar recordações sem perder a originalidade. É, sem dúvida, um resgate das memórias através da cultura material, né, Sérgio? E para aqueles que ainda quiserem conferir de perto a exposição, vai até o dia 31 de março no Espaço Cultura e Fé, prédio 7, no campus Coração Eucarístico. E agora o Espaço PUC dá uma pausa, mas no próximo bloco você confere como o teatro de rua vem ganhando espaço nos centros urbanos. Você também vai ver como o domínio da língua pode ser uma barreira para aqueles que desejam estudar fora do país. O Espaço PUC está de volta. E as ruas, avenidas, praças e parques são espaços que servem de passagem para milhares de pessoas todos os dias nos centros urbanos. E se eles deixassem de ser apenas pano de fundo de um dia a dia corrido e passassem a ser cenário para uma peça de teatro? Esse é o objetivo do Teatro de Rua, modalidade artística que busca ocupar os espaços com a cultura e atingir um número maior de pessoas. E agora você confere esse espetáculo urbano na reportagem de Mariana Ernesta. Veja só. O teatro nasceu na rua, em espaços abertos, no meio do público, e os primeiros registros datam da Grécia Antiga, há mais de 1000 anos antes de Cristo. A técnica se aperfeiçoou com o tempo, mas não perdeu a essência. A concepção do teatro de rua é sair do quadradinho da sala fechada, sabe, e invadir os espaços, ocupar os espaços, transformar a rua em uma espécie de cenário, né? E as pessoas que estão passando desavisadamente em público. O teatro feito na rua é feito para todo mundo, então é um grande encontro, né? De públicos diversos, idades diversas, classes sociais diversas. E o teatro é uma grande celebração de encontros, então a rua seria um palco ideal para isso, para essa grande mistura. E nas ruas, o teatro acontece da forma mais pura e inesperada. O teatro é arte instantânea, né? É feito na hora, né? É performance, né? É você aqui agora atuando e produzindo arte, né? E a rua, ela tem essa coisa de ser dinâmica, né? Então, sim, você nunca tem muito como antecipar tudo, né? O público participa o tempo todo. Uma hora ele é espectador, outras cenário e às vezes até parte do elenco. O jogo ele está sempre aberto para os acontecimentos do momento, né? Então, se começa a chover e as pessoas ficam tensas, será que a chuva vai para frente? Será que o espetáculo vai ser cancelado? Aquilo entra em cena também. A gente sempre joga com isso. Passa um cachorro, late, uma criança chora, um bêbado grita mais alto. Tudo vira jogo de cena. Tem gente que às vezes entra em cena também. Já teve uma vez que a gente apresentou que de repente tinha um morador de rua dentro da nossa cena. Então a gente acabou até dando uma improvisada com ele, ele entrou na onda também da cena e depois conseguimos fazer com que ele saísse, mas sem estragar a fluidez do espetáculo, né? Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, durante a campanha de popularização do teatro e da dança, que acontece há 42 anos, os espetáculos de rua têm espaço garantido. Desde 2009 a gente entendeu que o teatro de rua também precisa ser popularizado, embora seja o início de tudo, o teatro de rua, né? Então a importância dele na campanha é muito grande, assim, que a gente vai nos 4 cantos da cidade. Em todas as outras cidades que a gente atende com a campanha também a gente leva o teatro de rua. Nossa equipe acompanhou 2 peças que utilizaram a rua como palco. Ao entardecer, os espetáculos tomaram as praças da cidade. Um deles foi Subo para Esquecer o que de baixo já não consigo ver. Primeira apresentação na rua do grupo Carabina Cultural. A mistura de música, vídeo e circo envolve o público em uma experiência sensorial. A gente ficava vendo que tinha muito espetáculo de rua de fora e aqui não tinha.
Aí eu falei, cara, vamos experimentar, vamos ver, levar o teatro para a rua e ver o que a gente consegue fazer por isso, né? Então eu adaptei o roteiro já exatamente pensando nisso, fazer o teatro para a rua. Foi assim, uma experiência maravilhosa e está sendo ainda, né? Já a peça Como a Gente Gosta faz uma releitura do romance de Shakespeare de mesmo nome. Com muita música, o enredo traz a história de amor entre Rosalinda e Orlando. Não utilizar a música só como uma muleta do espetáculo, usar ela como uma ferramenta dramatúrgica, né? Nós mesmos fazemos as músicas, a direção musical desse espetáculo é minha, mas numa orientação de instrumento, de arranjos. Por você estar ao contato, né? Você cria até meio assim, será que esse cara vai interagir comigo assim? Então é uma coisa bacana. No teatro mesmo, você tem você espera mais do artista, você fica só esperando. Teatro de rua, você tem a oportunidade de participar também, de certa forma. Que a gente pode ver mais de perto e do palco a gente fica meio sentado, sem fazer nada. O público parece que interage mais com a peça, eu acho bem legal. Vale a pena trazer a família? Vale muito a pena. O teatro ele é muito viável para essa ocupação. Então a gente vai para a rua com teatro, às vezes a gente usa o que tem como cenografia e vira uma ocupação cênica mesmo. Depende muito do espetáculo e as pessoas se empoderando disso, né? Talvez se tivesse mais teatro na rua, as ruas ficassem mais agradáveis. Recentemente nós falamos aqui no Espaço PUC sobre fazer intercâmbio e morar em outro país. Mas além da experiência cultural, da bagagem cultural que a experiência traz, existem algumas dificuldades e uma delas é o idioma. É isso mesmo, Sérgio. Imagina só chegar sozinho em outro país e não conseguir nem se comunicar. Complicado, né? Então, ia ser uma dificuldade muito comum, porque alguns programas exigem a fluência em uma língua estrangeira como pré-requisito. E para saber mais sobre essa barreira que impede que algumas pessoas estudem fora do país, a Isabelle Reda conversou com quem passou pela experiência e deixa agora algumas dicas. Confira na reportagem. Muitos estudantes sonham em fazer um intercâmbio, mas o despreparo com a língua estrangeira pode ser uma das barreiras para essas pessoas que desejam viajar para fora do país. A gente não conhecia a cidade quando a gente chegou lá, então se você não falasse inglês, você não conseguia ter informações para se deslocar, para ir ao supermercado e comprar uma coisa que era necessário. Muitas pessoas assinaram contratos com a imobiliária e acabaram tomando muito prejuízo porque eles não tinham domínio da língua. Então o inglês, ele não só ajudou muito, como foi bem essencial. Teria sido muito, muito mais difícil sem o inglês. Logo, quando a gente chegou, no primeiro dia, a gente chegou, foi almoçar no McDonald's. E a pessoa não conseguiu escolher o que ela realmente queria porque não entendia o que estava acontecendo e atrapalha muito. É bem fundamental o inglês. Para essa professora de inglês, a preparação dos intercambistas em relação à língua estrangeira nas escolas especializadas ou em aulas particulares é defasada. Por isso mesmo, os estudantes passam algumas dificuldades quando chegam ao país de destino. Os cursos especializados, eles tendem a preparar melhor. Aulas particulares também, desde que com um professor que entenda que é esse o objetivo do aluno, né? Ele vai preparar para aquilo, vai preparar para ele chegar no aeroporto, ele saber lá, fazer o check-in dele lá, e para onde que ele tem que ir, que palavras importantes para o aeroporto, que é gate, etc., né? Boarding pass, etc., palavras são importantes para isso, vai preparar para isso, vai preparar ele para ser recebido pela host family, né? A família que vai acolhê-lo no exterior. As coisas que ele tem que falar, o que deve falar, a competência sociolinguística que ele tem que ter, de saber o que falar, o que não falar, quando falar, né? Então isso aí tudo é possível de ser preparado. É claro que a vivência dele mesmo vai ser lá, mas a preparação ela é possível de acontecer, desde que adequadamente preparada.
Eu vou conversar agora com Augusto, que foi para os Estados Unidos pelo Ciências Sem Fronteiras e passou um pouco de dificuldade por causa do inglês. Augusto, conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Boa tarde. Então, eu vim aqui para o Ciências Sem Fronteiras um pouco no ano passado e o meu inglês antes disso foi um pouco do que eu aprendi na escola, ali na 5ª série, e também eu fiz curso de inglês por 1 ano. Agora, em casa eu não tinha muita experiência com o inglês, eu não praticava muito, então tudo que eu aprendi antes de vir para cá foi basicamente durante 1 ano que eu fazia o curso de inglês, que me ajudou um pouco, mas não supriu todas as minhas necessidades, né? Desde na época que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, para poder estar participando do programa. Então, ajudou, mas ainda, né, faltava muito para ser um inglês assim, bom e o que eu iria realmente precisar para utilizar aqui no país. O inglês que eu aprendi no Brasil não é exatamente o inglês que eles falam aqui. Então, eu sabia algumas coisas, mas quando eu cheguei aqui, eles falam muito rápido e também eles usam expressões diferentes, palavras diferentes, que querem dizer a mesma coisa. Então, acaba que o inglês que a gente aprende aí no Brasil, ele não ajuda tanto. O conhecimento do inglês é essencial para que os estudantes estejam preparados para situações do dia a dia e não passem dificuldades nas aulas, ou até mesmo para pedir alguma informação, por exemplo. Eu percebo muita gente que não fala uma segunda língua tendo muito medo de viajar, de sair do país. Então, se vai fazer um intercâmbio, se prepara bem, tem um domínio daquilo ali, para ir sem esse problema, para poder aproveitar ao máximo a estada lá. Se você pensar que o inglês é uma língua que é falada nos 5 continentes, né? Então você tem uma variação de sotaques, de regionalismos, e tem países imensos ou países menores que falam, que têm o inglês como língua oficial. Então você tem que ter um conhecimento bacana para você poder entender, porque na verdade qual que é o problema com o sotaque? É uma sintoniazinha que você faz. Se você aprende o inglês padrão, que hoje em dia é o que é exigido, a pessoa falar um inglês padrão, você vai entender e ser entendido no planeta inteiro. Bom, fica aí a dica, né? E o Espaço PUC fica por aqui. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã a gente volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigado pela companhia e até lá!